Olá, pessoal, tudo bem? Nono ano, conforme combinado, né? Nessa aula de hoje, na aula de sexta-feira, vamos estar trabalhando com vocês a questão das. Vamos estar trabalhando com vocês questões sobre função, né? Exercícios, exemplos, situações, problemas, questões das quais nós vamos estar trabalhando com vocês algumas questões lógicas sobre função, conteúdo que a gente já vem trabalhando desde o início do quarto bimestre. Nós explicamos tal. Essa semana a gente vai trabalhar só exercícios e exemplos. Então vamos aos nossos exercícios e exemplos. Exercício exemplo de número 1. Dada a função 4x menos 3, dadas as funções, né, 4x menos 3 e g de x é igual a x ao quadrado menos 9x mais 20, determine, letra A, qual o valor de f de 3. Então, quer que a gente determine o valor de f de 3? Ou seja, nós temos duas funções. F de x é igual a 4x mais menos 3, onde f de x é uma variável dependente e x é a nossa variável independente, ok? Então, f de x é a nossa variável dependente e x é a nossa variável independente. Temos a função g de x também, onde x é a nossa variável independente e g de x é a nossa variável dependente. Letra A. Qual o valor de f de 3? Então, significa que nós vamos ter que pegar f de 3, ou seja, pegar a função f de x e onde tem x nós vamos substituir por 3, ok? E nós vamos substituir por 3. Então vai ficar f de x é igual a 4x menos 3. Ou seja, f de 3 é igual a 4 vezes 3 menos 3. 4 vezes 3, 12. 12 menos 3, 9. F de 3 é igual a 9. Ou seja, quando x vale 3, o valor da função é 9. Letra B. F de menos 2. Onde tem x, nós vamos colocar menos 2. Então, vai ficar 4 vezes menos 2, menos 3. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8, menos 3, menos 11. F de menos 2 é igual a menos 11. 11 negativo. Ok? Onde pegamos a função f de x e onde tem x substituímos por 2 negativo. Letra C. Qual é o valor de g de 1 negativo, né? Então, vou pegar a função g de x e onde tem x nós vamos colocar 1 negativo. Então, vai ficar g de 1 negativo. Não é x ao quadrado menos 9x mais 20? Então, vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, menos 9 vezes menos 1 mais 20. Menos 1 elevado ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo, 1. Menos 9 vezes menos 1, menos com menos, mais 9 vezes 1, 9, mais 20. 1 mais 9, 10. 10 mais 20, 30. G de menos 1 é igual a 30. Então, quando x é menos 1, o valor da função é 30. F de 3. Então, vai f de menos 2, perdão, g de 2 significa que onde tenha o valor de x, nós vamos colocar 2. Então, g de 2 é 2 elevado ao quadrado, menos 9 vezes 2 mais 20. 2 elevado ao quadrado, 4. Menos 9 vezes 2, 18, mais 20. 4 menos 18, 14 negativo. 14 negativo mais 20, 6. Então, g de 2 é 6. Ou seja, na função g de x, quando x vale 2, a função vale 6.
Letra E. F de 3 negativo. Ó, por que a letra E pediu para a gente achar o valor dessa expressão, né? F de 3 negativo mais 2G0. O que significa 2G0? 2 vezes o valor de G de 0, menos 3 vezes o valor de F de 0, mais G de 3. Então, olha, F de menos 3. Vamos pegar a função F de x e onde tem x, colocar menos 3. Vai dar 4 vezes menos 3, menos 3. 4 vezes menos 3, menos 2. Menos 2, menos 3, menos 15. F de menos 3 é igual a menos 15. G de 0, né? Que nós vamos precisar do G de 0 aqui também. Então, ó, vamos pegar a função G de x e onde tem x nós vamos substituir por 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 9 vezes 0 mais 20. 0 ao quadrado, 0. Menos 9 vezes 0, 0. Mais 20. 0 menos 0, 0. Mais 20, 20. G de 0 é igual a 20. Próximo valor que nós teremos que encontrar, f de 0. Ou seja, vamos pegar a função f de x e onde tem x nós vamos colocar 0. Então vai ficar 4 vezes 0 menos 3. Ó, né? 4 vezes x menos 3. F de 0 então vai ser 4 vezes 0 menos 3. 4 vezes 0, 0. Menos 3, 3 negativo. Para finalizar, vamos precisar de G de 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 9 vezes 3 mais 20. 3 ao quadrado, 9. Menos 9 vezes 3, 27, mais 20. 9 menos 27, 18. 18 mais 20, menos 18 mais 20, 2. Então, f de 3 é igual a 2. Pronto. Onde tem f de 3, vamos colocar 15 negativo. Mais 2 vezes g de 0, que dá 20. Menos 3 vezes f de 0. Qual é o valor de f de 0? Menos 3. Mais g de 3, que é 2. Ó, onde tem f de menos 3, substituímos por 15 negativo. Onde tem g de 0, substituímos por 20. Onde tem f de 0, substituímos por 3 negativo. E onde tem g de 3, substituímos por 2. Então, vai ficar 15 negativo, mais 2 vezes 20, menos 3 vezes 3 negativo, mais 2. Então, vai ficar 15 negativo, mais 2 vezes 20, 40. Menos 3 vezes menos 3, mais 9, mais 2. Menos 15 mais 40, 25. Mais 9, 34. Mais 2, 36. Então, o valor dessa expressão numérica aqui é de 36. Resolvemos. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, é só me procurar, ok? É só me procurar pelo WhatsApp que eu respondo assim que possível. Vamos lá agora. Questão 2. Determine as raízes do exercício anterior. Ou seja, o exercício anterior, eu vou pegar as duas funções que tem no exercício anterior e determinar as raízes dela, de cada uma. O que é raiz de uma função, né? A raiz de uma função é nada mais, nada menos que pegar a função e igualar a zero. Ou seja, substituir o f de x por zero e encontrar o valor de x. Então, ó, vamos, para encontrar a raiz de uma função, onde tem f de x, vamos colocar zero. Vai ficar zero é igual a 4x menos 3.
0 é igual a 4x menos 3, vai ficar 4x menos 3 é igual a 0. O 3 está menos, passa para o outro lado, fica mais. 4x é igual a 0 mais 3. 0 mais 3, 3. 4x é igual a 3. X é igual a 3. O 4 está multiplicando, passa e fica dividindo. 3 quartos. X é igual a 3 quartos. G de 0, né? Agora vamos encontrar as raízes da função g de x. Ó, onde tem g de x, nós vamos colocar 0. Vamos igualar a função a 0. Então, vai ficar 0 é igual a x ao quadrado menos 9x mais 20. Então, vai ficar x ao quadrado menos 9x mais 20 é igual a 0. Pronto, virou uma equação de segundo grau, né? Pois toda vez que a gente for encontrar a raiz de uma função, nós vamos sempre pegar a função e igualar a 0. Vamos substituir o g de x, o f de x aí no caso por 0, ok? E vamos encontrar os valores de x. Então, temos aí, ó, uma equação de segundo grau. Para resolver, encontrar o valor de x numa equação de segundo grau, nós temos que nada mais, nada menos que utilizar delta e Bhaskara. Delta e Bhaskara. Então, vamos. Delta, nós sabemos que o valor de A é 1, B é 9 negativo, C é 20. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Onde tem B, colocamos 9 negativo. Onde tem A, colocamos 1. Onde tem C, colocamos 20. 9 negativo elevado ao quadrado. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Dá 81. 4 vezes 1, 4. Vezes 20, 80. Então, delta é igual a 81 menos 80. Quanto que é 81 menos 80? Delta é igual a 1. O valor de delta é igual a 1. Uma vez que nós já descobrimos o valor de delta, agora está na hora da gente jogar na fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. X é igual a menos 9 negativo, mais ou menos raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos, mais, né? Então, vai dar 9 positivo, mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 1? 1, dividido por 2. Então, ficou 9 mais ou menos 1 dividido por 2. Está na hora de tirar o mais ou menos, ou seja, 9 mais 1 dividido por 2 e 9 menos 1 dividido por 2. 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. 9 menos 1, 2. 9 menos 1, 8, dividido por 2, 4. Então, 5 e 4 são as raízes da função g de x lá da questão de número 1. Ok? Agora, vamos à questão 4. Gustavo comprou algumas maçãs selecionadas, pagando R$ 2 por cada um. Ou seja, ele foi lá, quis umas maçãs melhores, umas maçãs selecionadas, e pagou R$ 2 por cada uma das maçãs. Ele também comprou R$ 48 de outras frutas. Sendo assim, determine. Então, olha, ele pagou R$ 2 por cada maçã, mais R$ 48 por várias outras frutas. Letra A. Determine a função que represente o quanto que Gustavo pagou por essa compra. Então, eu quero a função que vai determinar quantos reais o Gustavo pagou para comprar todas essas frutas, né? Então, vai ser o seguinte. F de x vai ser a função. Ele comprou R$ 48 de frutas, então esse valor não muda. Mas para cada maçã, ele pagou R$ 2. Por cada maçã, ele pagou R$ 2. Então, vamos falar que a quantidade que ele vai pagar vai depender da quantidade de maçã que ele vai comprar, né? Ou seja, a quantidade que ele vai pagar é a nossa variável dependente,
A quantidade de maçã que ele comprou é a nossa variável independente, ok? Variável dependente, a quantidade que eu vou pagar. Variável independente, a quantidade de maçã que ele vai comprar. Então, f de x é a nossa variável dependente. Ou seja, é a quantidade que o Gustavo vai pagar. Isso é igual a 2 vezes x, ou seja, 2 vezes o preço de cada maçã, né? Ou seja, o x, a quantidade que ele vai pagar vai depender do x, ou seja, a quantidade que ele vai pagar vai depender do número de maçãs. Então, vai ser R$2 por cada maçã, mais um total fixo de 48. Então, f de x é igual a 2 vezes x mais 48. Determine quantos reais Gustavo pagará caso compre 11 dessas maçãs. Agora eu quero saber quantos reais, né, o Gustavo vai pagar se ele comprar 11 maçãs. Então, onde tem x, nós vamos substituir por 11, né? Porque x é o número de maçãs que ele comprou. Então, vai ser f de 11. Vai ser 2 vezes 11 mais 48. 2 vezes 11, 10. Mais 48, 70. F de 11 é 70. Ou seja, o Gustavo ele vai pagar R$70 pelas maçãs, ok? Por essa compra. Ele vai pagar R$70 pela compra. Letra C. Determine quantas maçãs Gustavo comprou caso ele tenha pago R$96 por essa compra. Ou seja, agora o exercício forneceu quantos reais que o Gustavo pagou na compra e quer que a gente encontre quantas maçãs que ele comprou para ele pagar esse valor, certo? Então, R$96 não vai ficar no lugar de x. R$96 vai ficar no lugar do f de x. Por quê? F de x é o preço da compra, né? O valor da compra, né? Então, vamos substituir o f de x por 96. Então, vai ficar 96 é igual a 2x mais 48. 48 está mais, passa para o outro lado, fica menos. 96 menos 48 é igual a 2x. 96 menos 48, 48. Então, 48 é igual a 2x. O 2 está multiplicando, passa, fica dividindo. 48 dividido por 2, 24. Então, para, né, o Gustavo ter pago R$96, ele deve ter comprado quantas maçãs? 24 maçãs. Letra D. Qual é a raiz? Determine qual é a raiz da função encontrada na letra A. Na letra A a gente não encontrou essa função. Agora aqui na letra D a gente vai encontrar a raiz dela, ou seja, f de x é igual a 2x mais 48. Para encontrar a raiz de uma função, nós igualamos a função a zero, ou seja, no lugar do f de x colocamos 48. Então vai ficar zero, no lugar do f de x colocamos zero, é igual a 2x mais 48. 2x mais 48 ele é igual a zero, não é? Então, o 48 está mais, passa para o outro lado, fica menos, 2x menos 48. 0 menos 48 menos 48. O 2 está multiplicando, passa, fica dividindo. 48 negativo dividido por 2. X é igual a 24 negativo. A raiz da nossa função, então, é 24 negativo, ok? Encontramos isso daí. Encontramos, respondemos as 4 questões da nossa questão 4. Agora, questão 4, que lá na realidade era questão 3, né? Questão 4. Indique qual dos gráficos abaixo representa e qual não representa uma função. Gente, para representar uma função, o gráfico, a curva que digamos que vai representar o gráfico,
só deve interceptar o eixo Y, ou então uma reta paralela a ele, em apenas um ponto. Se a curva intercepta o eixo Y, uma reta paralela a ela, em 2 ou mais pontos, aí não é uma função. Olha esse número, olha esse gráfico aqui, 1, ó. Olha, a nossa curva vermelha aqui, ela interceptou o eixo Y em apenas um único ponto. Então, o gráfico 1 é uma função. Já o gráfico 2, olha aqui, é uma circunferência. E ela interceptou o eixo Y em 2 pontos. Se a curva intercepta o eixo Y em 2 ou mais pontos, é uma função? Não. É uma função quando a curva do gráfico intercepta o eixo Y em apenas um único ponto. Ok? Então é isso, pessoal. Próxima aula nós vamos falar sobre, de novo, né? Vamos estar trabalhando questão do conjunto domínio contra domínio e imagem, tá bom? No mais é isso. Espero que todos vocês tenham compreendido. Tchau, até a próxima aula.